Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Dando continuidade ao nosso programa de Direito Constitucional, hoje vamos falar sobre um assunto bastante atual. Esse assunto, gente, durante muito tempo foi negligenciado no estudo do direito constitucional, considerando que ele era um pouco inédito sob a égide da Constituição de 88. Ocorre que recentemente, desde 2018, esse assunto voltou para o centro do debate do ordenamento jurídico, porque tivemos duas intervenções federais recentemente, uma no estado de Roraima e outra no estado do Rio de Janeiro. Então esse assunto ele ganha uma relevância muito maior, certo? A gente vai perceber, gente, que essa medida ela é muito drástica e ela restringe de uma forma demasiada um princípio que é essencial no direito constitucional, que é o princípio da autonomia federativa. E desse modo, a gente vai falar de algumas balizas que devem ser usadas na interpretação das possibilidades de intervenção. As questões da OAB e em concursos em geral, elas tendem a abordar não só a literalidade da lei, como também abrange casos concretos e vocês têm que conhecer o texto da Constituição, bem como a jurisprudência do STF, para que vocês possam analisar o caso da melhor forma possível, certo? Eu vou compartilhar os slides para a gente ter uma aula um pouco mais dinâmica. Então, gente, como eu mencionei, esse assunto ele está na Constituição do artigo 34 ao 36. E vocês têm que conhecer essa literalidade da lei. A gente tem duas medidas excepcionais de controle do pacto federativo no nosso ordenamento jurídico. A primeira delas é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade formal e material de determinado ato em face da Constituição. Quando há uma inconstitucionalidade formal, por exemplo, nomodinâmica, no caso de uma inconstitucionalidade por vício de competência, a gente sabe que a inconstitucionalidade formal orgânica, que se dá quando o Estado edita uma norma cuja competência é da União, como, por exemplo, trânsito e transporte. Neste caso, gente, o STF ele vai ser o guardião da Constituição e vai preservar o Pacto Federativo, afastando essa norma do ordenamento jurídico, uma norma nula de pleno direito. Essa é a primeira medida de controle do Pacto Federativo. Isso garante que os entes observem a repartição de competências estabelecida na Constituição. Mas não é só essa a medida excepcional de controle no nosso texto constitucional. A segunda medida, que é objeto de estudo hoje, é a intervenção. E a intervenção é uma medida político-administrativa que restringe parcialmente a autonomia federativa de um ente para garantir a rigidez da federação. Percebam, gente, o artigo 18 da Constituição fala que todos os entes são autônomos. Mas quando se fala de autonomia, a gente sabe que a autonomia não é ilimitada. A autonomia se limita nos termos da Constituição. E a Constituição fala no artigo 34 ao 36, hipótese de limitação parcial, temporária e excepcional dessa autonomia. Certo? E por ser uma medida muito drástica, gente, como eu falei, a interpretação das hipóteses tem que ser restritiva nos termos da Constituição. Não se pode ampliar as hipóteses para além daquele rol taxativo do texto constitucional. Professor, quais as características básicas da intervenção? Eu já mencionei que ela é uma medida extremamente política. Isso significa dizer que sempre, gente, quer seja a intervenção espontânea, quer seja uma intervenção provocada, há a necessidade de uma edição de um decreto pelo chefe do Poder Executivo, quer seja o presidente da República, no caso de intervenção federal, ou, por sua vez, o governador do estado, no caso de intervenção de estado nos municípios, certo? E percebam, a gente vai falar mais na frente que a intervenção da União em municípios é excepcional, apenas nos municípios situados em território, certo? Em regra, a União não pode intervir em municípios. Pois bem, segunda característica, gente, a intervenção ela é o oposto da autonomia.
Como eu falei, ela é uma forma de restrição parcial e temporária da autonomia federativa, um princípio muito caro do ordenamento jurídico. E também é uma medida dotada de excepcionalidade e temporariedade. O decreto do chefe do executivo tem que estabelecer as condições que vão se dar na intervenção e também o prazo que durará essa intervenção, certo? Eu trouxe para vocês o artigo 34 para que a gente consiga ler juntos e saber essas hipóteses, gente. Esse assunto ele é um pouco muito. A gente vai estudar a literalidade da lei, então pode não ser uma coisa muito legal. Mas se vocês tentarem entender esse assunto de uma forma prática, de uma forma funcional, esse assunto vai ser muito mais fácil de ser compreendido. Então vamos lá. A primeira hipótese de intervenção, tratada no artigo 34, que fala da intervenção da União em estados e em municípios situados em territórios, se dá no caso de necessidade de manutenção da integridade nacional. Esse inciso, ele visa, como eu falei, garantir o pacto federativo. Quando a gente fala de federação, a gente fala de cláusula pétrea e, portanto, é uma cláusula de imutabilidade que o núcleo essencial não pode ser atingido e, portanto, o pacto federativo é indissolúvel, nos termos do artigo 1º da Constituição. A segunda hipótese de intervenção é no caso de repulsa para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, certo? Também visa se garantir a rigidez, a união da República Federativa do Brasil, tanto no caso de invasão estrangeira, como também no caso da invasão de um estado em outro estado. Por quê? Porque a gente sabe que os entes estaduais, eles são isonômicos, eles têm isonomia formal perante os outros estados. A terceira hipótese, que é muito utilizada na prática, gente, é a necessidade de pôr termo a grave comprometimento de ordem pública. Percebam que a ordem pública é um conceito jurídico indeterminado. Então, a depender da situação, o executivo ele tem que caracterizar bem como essa intervenção vai garantir a ordem pública, certo? Lembrando-se sempre que a intervenção é excepcional. E o STF ele tende a restringir as hipóteses de intervenção e muitas vezes não aceita intervenções fora desse parâmetro de proporcionalidade e razoabilidade. Muitas vezes o STF ele chega a constatar que a intervenção é uma medida extremamente excessiva e, portanto, não deve ser adotada. A quinta hipótese, gente, é a hipótese de reorganização das finanças da unidade da federação que, 1. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Essa suspensão do pagamento de dívida fundada, quando vocês forem estudar direito financeiro, é uma dívida cujo prazo é superior a 12 meses, ou então é uma dívida de grande vulto que está prevista no orçamento. Ou uma dívida que supera 12 meses, ou uma dívida de grande vulto que está prevista no orçamento. Percebam, o prazo tem que ser de inadimplência, né, maior que 2 anos, exceto uma hipótese de força maior. E a segunda hipótese, desse inciso 5, se refere no caso de estados que deixam de entregar a municípios as receitas tributárias. A gente sabe que a repartição de receitas tributárias visa garantir a manutenção de municípios pequenos e outros municípios, considerando que eles dependem desses repasses de recursos federais e estaduais. Essas hipóteses que eu mencionei agora, gente, o inciso 1, 2, 3 e 5, fala da intervenção espontânea. O que isso significa dizer? O ato inicial vai se dar por parte do Poder Executivo por meio de um decreto. Quando o chefe do Executivo verifica essas hipóteses na prática, ele vai editar um decreto com base no seu juízo de conveniência e oportunidade, considerando que, como eu mencionei, a intervenção tem um caráter político, certo? Então, quem vai dar o start, nesse caso, quem vai decidir se decreta a intervenção espontânea é o chefe do Executivo, certo? É uma medida política e privativa dele.
A outra hipótese de intervenção, gente, é a intervenção provocada. Por que provocada? Porque, embora o decreto do chefe do executivo seja essencial, sempre, gente, tem que haver um decreto do chefe do executivo. Mas no caso da intervenção provocada, há uma participação dos outros poderes, quer seja por meio de solicitação, onde não haverá um caráter vinculante, quer seja por meio de requisição. E nesses casos, haverá uma vinculação. Vamos perceber no texto da Constituição como essa intervenção provocada se dá. Inciso 4, gente. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Percebam, todos os poderes são harmônicos entre si. E desta forma, gente, não pode haver um descumprimento generalizado e uma violação do espaço reservado ao outro poder, certo? Se isso acontecer, se houver, melhor dizendo, uma violação ao livre exercício dos poderes, é cabível a intervenção provocada. Outra hipótese de intervenção, gente. Dar provimento à execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Neste caso, vocês vão perceber, gente, que inclusive vai haver uma ação, que é a ação direta interventiva, para garantir o cumprimento de determinada lei. E, por fim, o inciso 7 fala de assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais que vocês estão vendo aí são os princípios constitucionais sensíveis. Por que sensíveis? Porque eles são essenciais para a rigidez do Pacto Federativo, certo? São princípios constitucionais sensíveis. E quais são? O primeiro deles é a dignidade, melhor dizendo, não a dignidade ainda. O primeiro deles é a forma republicana, sistema representativo e regime democrático. O segundo é direitos da pessoa humana em decorrência da dignidade da pessoa humana. O terceiro é a autonomia municipal. O quarto é a prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Percebam, gente, na República é essencial que se preste contas. Isso decorre de um princípio do direito administrativo que é o accountability, certo? É a questão de transparência e responsividade. Tanto é que, se não houver a prestação de contas pela administração pública direta e indireta, pode haver uma ação direta interventiva. A outra hipótese, gente, da linha E, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Percebam, são muitas hipóteses, todos esses princípios aí consagrados são princípios constitucionais sensíveis, e neste caso, gente, quando houver uma violação aos princípios constitucionais sensíveis, vai haver uma ação de controle concentrado, que é a ação direta interventiva ou representação interventiva, e essa representação interventiva é de legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República em caso de intervenção federal e por entendimento sumulado do STJ, com base no princípio da simetria, depende de requerimento do Procurador-Geral de Justiça quando é intervenção estadual por violação aos princípios constitucionais sensíveis. Não se esqueçam disso. Então, gente, a gente trabalhou muito rápido essas hipóteses, porque, como vocês percebem, as aulas ela tem uma limitação de tempo. Então, eu quero que vocês estudem em casa esse assunto de forma mais aprofundada, considerando as balizas que eu passei até agora, certo? Já no artigo 35, continuando, gente, fala-se da intervenção do Estado nos municípios. E como eu mencionei no começo da aula, a intervenção per salto, que é aquela intervenção da União em qualquer município, é vedada pela Constituição. A nossa Constituição só permite que a intervenção em municípios se dê por parte do Estado. A intervenção em municípios apenas se dá por parte do Estado. A única exceção de intervenção da União em municípios é para municípios que se situam em territórios federais. E hoje, no Brasil, a gente não tem territórios federais.
Portanto, não se fala hoje de intervenção federal em município, certo? Aí vocês me perguntam, professor, e na prática, esse artigo da Constituição é observado? Gente, diversas vezes a União tenta dar uma conotação de legalidade para determinadas medidas, mas acaba tentando intervir em um município de forma disfarçada. E isso se deu, por exemplo, no Mandado de Segurança 25.295 do STF. Neste caso, a União requisitou bens municipais, no caso, bens pertencentes a hospitais municipais, e entendeu-se que estava se violando a autonomia administrativa do ente municipal. Porque, percebam, o ente municipal ele tem competência para gerir os seus bens, quer sejam bens municipais, por exemplo, essenciais e que são destinados à saúde. Se a União, ela de certa forma tenta editar um decreto e de certa forma faz uma ingerência indevida em bens municipais, há aí uma intervenção disfarçada e, portanto, inconstitucional, certo? O STF entende que esses mecanismos excepcionais, eles devem ser interpretados taxativamente, certo? E quando o chefe do executivo tenta aparentar uma legalidade, pode haver esse controle de juridicidade a fim de afastar uma intervenção per saltum velada, por ser inconstitucional e violar o Pacto Federativo. Percebam, gente, esse caso, essa jurisprudência é muito importante, é muito atual, porque veio à baila de novo, no âmbito do ordenamento jurídico, o debate sobre a requisição de bens municipais por parte da União durante a pandemia. E não é permitido, em um estado de normalidade do Estado Democrático de Direito, que se haja uma requisição de bens municipais. A requisição, segundo o artigo 5º da Constituição, apenas se dá em face de bens privados, certo? Pois bem, gente, eu trouxe agora o artigo 36 da Constituição, que é essencial de ser lido e compreendido, fazendo uma releitura dos artigos 34 e 35. Por quê? Porque o artigo 36 fala do procedimento da intervenção, certo? Esse procedimento que muitas vezes depende da participação de outros poderes, no caso da intervenção provocada. Percebam, o artigo 36 fala que a decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34, inciso 4, que é aquele caso de um impedimento ao livre exercício dos poderes, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto, percebam, solicitação, e no caso de Poder Judiciário, vai depender de uma requisição do Supremo Tribunal Federal. A doutrina e a jurisprudência interpreta essa requisição como um instrumento de caráter vinculante, certo? No sentido de que, neste caso, o chefe do executivo ele tem que editar o decreto porque houve uma requisição do STF e requisição implica em ordem. Aí vocês me perguntam, professor, mas se o presidente insiste em não cumprir a requisição? Neste caso, gente, pode ser configurado um crime de responsabilidade, porque quando o presidente da República se recusa a seguir a Constituição ou as leis que decorrem da Constituição, haverá um crime de responsabilidade. A outra hipótese, gente, se refere, como eu falei, esse artigo 36, inciso 1, gente, se refere à coação ao livre exercício dos poderes. Já no inciso 2, fala-se do caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, certo? E neste caso, gente, não confundam, é uma desobediência à ordem ou decisão judiciária, não coação. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse caso, há uma participação de outros tribunais superiores na requisição, certo? A requisição, quando houver o descumprimento de ordem ou decisão judicial, vai se dar pelo STF, em caso de matéria constitucional, pelo STJ, em caso de matéria infraconstitucional,
e pelo TSE em caso de matéria eleitoral. Aí vocês me perguntam, professor, e se essa decisão judicial descumprida for proveniente da Justiça do Trabalho? O STF fixou em sede de repercussão geral que, nesse caso, a competência será do Supremo Tribunal Federal, certo? Vai ser do STF, porque o STJ só vai atuar requisitando quando se tratar de norma infraconstitucional. E como eu mencionei, por ser requisição dos tribunais superiores, há uma vinculação. Não se pode descumprir a requisição. E, por fim, a hipótese talvez mais relevante, a meu ver, é a questão da ADI interventiva, gente. A ADI interventiva, ela se dá, ela tem que ser provida, melhor dizendo, pelo STF, é uma ação de competência originária do STF, e quem vai dar o início a esse procedimento é o PGR, é o Procurador-Geral da República, membro do MPF, chefe do MPF, que vai representar, certo? Tanto no caso de violação a princípios constitucionais sensíveis, como também no caso de recusa à execução de lei federal, certo? São os dois casos de representação interventiva. Violação de princípios constitucionais sensíveis e também no caso de recusa à execução de lei federal, certo? Legitimidade exclusiva do PGR. Cuidado que isso pode gerar uma pegadinha na prova de vocês. E eu quero ressaltar, gente, que uma jurisprudência do STF bastante interessante em torno disso é que se trata essa representação interventiva de uma ação de controle concentrado, mas ainda assim, como há um conflito federativo entre União e Estado, vai haver uma necessidade de oportunização de um contraditório por haver um processo subjetivo com partes, certo? Partes formais. Percebam que isso é um pouco sui generis, considerando que, de certa forma, é uma forma de controle de constitucionalidade, certo? Mas, ainda assim, o STF entende que tem que ser oportunizado o contraditório para esses entes. Gente, dando continuidade, vamos falar de intervenção branda. O que é a intervenção branda, gente? Como eu falei, a intervenção é uma medida tão drástica que muitas vezes não vai haver uma necessidade dessa medida duradoura, temporária, mas duradoura, que restringe muito a autonomia federativa, quando, digamos, essa intervenção puder se dar de uma forma mais branda, certo? Ainda vai ser uma intervenção, mas não vai ser uma intervenção bem restritiva. E isso se dá, gente, no caso de uma possibilidade de garantir o fim pretendido com a mera suspensão da execução do ato impugnado, onde haverá, a partir dessa suspensão do ato impugnado, o restabelecimento da normalidade. E quando isso se dá, gente? Isso se dá nas hipóteses do artigo 34, inciso 6, que é naquele caso de recusa à execução de lei federal, por exemplo, e no caso do inciso 7, que é violação a princípio constitucional sensível, e também artigo 35, inciso 4, que se refere às mesmas hipóteses no caso de intervenção do Estado em município. Percebam, essas são as hipóteses, e nessas hipóteses pode haver uma intervenção branda, onde bastará um decreto suspendendo a medida a ser impugnada, certo? Apenas um decreto, editado pelo chefe do executivo, vai suspender o ato impugnado e restabelecer a normalidade, certo? E neste caso também, uma observação muito importante é que não vai haver controle político do Congresso Nacional, certo? Ou da Assembleia Legislativa. Não vai haver controle político porque bastou a suspensão por decreto do ato impugnado, restabelecendo a normalidade, certo? E lembrem-se que isso se dá com um mero decreto, certo? E não se aprecia, as casas legislativas não apreciam isso, como ocorre em regra, como ocorreria em regra. Pois bem, vamos falar agora, gente, de controle político da intervenção. No slide passado, a gente falou que na intervenção branda não há esse controle político que a gente vai falar agora. E o que é esse controle político? Há uma necessidade
quando se decreta a intervenção, de convocar a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional, se estiverem em recesso, no prazo de 24 horas, para que se submeta o decreto interventivo à apreciação das casas legislativas. Afinal, a gente vive numa democracia e o Executivo não pode tomar uma medida tão drástica de forma isolada, certo? Então, há o controle político da intervenção como regra, ressalvada a hipótese de intervenção branda. E vamos ver, gente, o que esse decreto tem que dizer para que ele seja legal. O decreto do chefe do Executivo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 36, tem que conter a amplitude, os prazos e as condições de execução da intervenção. E também, se couber, nomeará o interventor, que será, digamos, um administrador provisório no setor onde haverá intervenção, certo? E eu ressalto, gente, que esse interventor, ele se sujeita à escolha do chefe do Poder Executivo. No informativo 980 do STF, publicado em junho de 2020, muito recente, analisando a intervenção federal no estado de Roraima, entendeu-se que cabe ao chefe do Executivo a escolha do interventor. É um assunto sujeito à reserva de administração. Tanto é que não pode a Constituição do Estado exigir que esse nome do interventor seja sabatinado pela Casa Legislativa. Esse foi o entendimento consubstanciado no informativo 980. Não há uma necessidade de haver sabatina do nome do interventor, devido à reserva de administração e à separação de poderes. E como eu mencionei, esse decreto ele será apreciado posteriormente pela Casa Legislativa, que se não estiver funcionando, vai ser convocada no prazo de 24 horas. Terminando a parte expositiva da nossa aula, gente, eu trouxe algumas informações adicionais. Percebam, gente, na intervenção, a nossa Constituição exige que haja uma oitiva prévia de determinados órgãos do Executivo. Se trata, no caso, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Trata-se de uma formalidade essencial, sob pena de invalidade e nulidade da intervenção. Essa opinião do Conselho de Defesa e do Conselho de República não é vinculante, mas deve ocorrer a consulta sob pena de invalidade. E também, gente, percebam, como a intervenção é excepcional e ela tem um prazo de duração, percebe-se que se não houver um impedimento legal, as pessoas que foram afastadas da administração temporariamente vão poder retornar aos seus postos. Percebam que isso está contido no artigo 36 da Constituição. Essa foi a parte expositiva. Eu peço perdão se eu tiver falado de forma rápida, gente, mas vocês podem diminuir a velocidade ou podem acelerar também se tiver ficado devagar na casa de vocês. É porque a gente tem um tempo exíguo para trabalhar muitas coisas. E agora a gente vai tentar praticar por meio de questões e verificar se vocês conseguiram compreender as balizas para acertar uma questão de intervenção federal na prova de vocês. Vamos lá. Questãozinha de 2014. FGV. O Instituto da Intervenção é de extrema excepcionalidade, razão pela qual as hipóteses estão minuciosamente delineadas na Constituição. Assinale a opção que contempla, à luz da Constituição Federal, a hipótese correta de intervenção. A gente vai responder essa questão junto, gente. Vamos lá. Letra A. O Estado X, sob o pretexto de celeridade e efetividade, vem realizando contratações diretas sem a aplicação da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos. Nessa situação, poderá a União intervir no Estado X para prover a execução de lei federal. Gente, percebam, vocês conseguem se lembrar que essa hipótese de intervenção da União no Estado para garantir a execução de lei federal está expressamente prevista no texto da Constituição e, inclusive, depende de um requerimento especial do PGR. Então, percebam, a nossa assertiva ela está correta, certo? A União poderá intervir no Estado X
considerando que ele se recusa a aplicar a Lei Federal de Licitações e Contratos. Isso não exclui, como a gente falou, aquela provocação inicial do chefe do Ministério Público Federal, que é o PGR, certo? Então, de cara, o nosso gabarito é letra A. Vamos ver o que as outras assertivas têm de errado. Letra B. O município Y, localizado no estado Z, não vem destinando nos últimos 6 meses o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção das escolas públicas municipais, sob o fundamento de que a iniciativa privada realiza melhor o ensino. Gente, percebam. Nesta hipótese, a assertiva fala, tanto a União quanto o Estado Z, à luz da Constituição, poderão intervir no município Y. Gente, tá errada essa assertiva, porque a gente já falou que a Constituição veda a intervenção per salto, certo? Intervenção da União apenas em estados e municípios situados em territórios. Logo, a União não pode intervir no município Y. Letra C. Nos casos de desobediência à ordem ou decisão judiciária, a decretação de intervenção independe de requisição judicial? Falso, gente. A gente já falou que no caso de descumprimento de ordem ou decisão judicial, vai haver uma necessidade de requisição por parte do STF, do STJ ou do TSE, certo? Requisição, caráter vinculante. Então essa assertiva também está equivocada. E por fim, letra D, o município Z, em razão de problemas orçamentários em 2013, decidiu excepcionalmente pela primeira vez na sua história não realizar o pagamento da dívida fundada. À luz da Constituição, quer saber se pode intervir no ente menor para garantir o pagamento da dívida fundada. Falso, gente. Por quê? Porque eu falei para vocês que a intervenção da União em estados por inadimplência da dívida fundada tem que se dar por um prazo de 2 anos, certo? A inadimplência tem que se dar pelo prazo de 2 anos. E como vocês percebem, a letra D está falando que o município Z apenas deixou de realizar o pagamento em 2013 pela primeira vez. Então, nosso gabarito é a letra A. Outra questão, gente. Percebam que as questões elas são longas, elas trabalham caso concreto. Então, eu recomendo a vocês, na véspera da prova objetiva, sobretudo, e para quem for fazer direito constitucional na segunda fase, estudar bem as hipóteses de intervenção para que vocês possam aplicar no caso concreto e não se confundir na hora da prova, gente. É um assunto extremamente complexo. Eu entendo vocês. Vamos lá. Determinado governador do estado, inconformado com as decisões proferidas pelo poder, a tela apagou ali, mas que determinam o fechamento de diversos estabelecimentos comprovadamente ilícitos, o Poder Judiciário determinou o fechamento desses estabelecimentos, decidiu que os órgãos estaduais a eles subordinados não cumpririam as decisões. Alegou que os negócios desenvolvidos nesses estabelecimentos... Gente, não está dando para ler a questão aqui, porque tem um slide aqui cobrindo, mas deixa eu continuar aqui só para pegar o cerne. E que o não cumprimento das decisões do Poder Judiciário se justificava em razão da repercussão econômica que o seu cumprimento teria. Basicamente, resumindo esse enunciado, cortou alguns trechos aqui no meu slide, é um caso de um chefe do Poder Executivo que se recusa a cumprir decisões judiciais considerando o impacto econômico que elas geram, certo? Ele não cumpre uma série de decisões judiciais que determinaram o fechamento de estabelecimentos. E comprovadamente, gente, eram ilícitos. Percebam, o Poder Judiciário estava seguindo a lei, determinando o fechamento de estabelecimentos ilícitos. Mas o chefe do Executivo, arbitrariamente, decidiu por não cumprir a decisão judicial. A questão quer saber e dizer para a gente assinalar a assertiva que se mostra consentânea com a Constituição. Vamos lá. Letra A. O presidente da República, após a requisição do STF, decretará a intervenção federal, dispensado, nesse caso, o controle pelo Congresso Nacional. Gente, sem mais delongas, a letra A já é o nosso gabarito.
considerando que o nosso tempo está acabando, por que a letra A é nosso gabarito? Fala-se da hipótese de intervenção branda, certo? No caso da intervenção branda, a gente falou que vai haver um decreto do chefe do executivo limitando, suspendendo a medida inconstitucional, certo? Basta um decreto do executivo suspendendo determinada medida para restabelecer a normalidade, certo? E neste caso de descumprimento de ordem judicial, a gente sabe que é necessária uma requisição do STF quando envolve matéria constitucional, certo? Então, nesse caso, se o decreto bastar para o estabelecimento da normalidade, nos termos do parágrafo 3º do artigo 36, não haverá uma necessidade de outras medidas, certo? A intervenção vai ser branda e essa intervenção não vai se submeter ao controle político do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no caso de intervenção do Estado em municípios. Letra B, gente. O governador do Estado, tendo por base na afastável autonomia concedida dos Estados em uma organização federativa, está juridicamente autorizado a adotar indicado posicionamento. Não, gente. O governador não pode fazer isso porque os estabelecimentos são ilegais, certo? Então, ele não pode fundamentar na autonomia o descumprimento dessas decisões judiciais. Letra C. O presidente da República poderá decretar intervenção federal se provocado pelo Procurador-Geral da República e com autorização prévia do Congresso Nacional, que exercerá um controle político, certo? Então, gente, neste caso, a gente já falou, a assertiva está querendo se referir à ADI interventiva. Não é uma hipótese da questão, mas se fosse ADI interventiva, a gente sabe que o requerimento do PGR tinha que se dar perante o STF, que tinha que dar provimento à representação interventiva. E nessa hipótese, a gente não está falando de violação ao princípio constitucional sensível, mas sim de descumprimento de decisão judicial. E letra D, o STF, prescindindo de qualquer atuação por parte do presidente da República, determinará ele próprio a intervenção federal? De cara, a gente está equivocada, porque o STF ele não pode participar sozinho da intervenção federal. A gente já falou que tanto na intervenção espontânea quanto na intervenção provocada, que é aquela onde há uma solicitação ou requisição de outros poderes, há uma necessidade posterior de decreto do chefe do executivo, gente. Sempre, sempre, sempre considerem que a intervenção tem um cunho político muito grande, certo? Então, sempre é essencial a participação do chefe do executivo. And at least but not less, gente, a última questão é só para a gente fazer uma revisão e um link com o assunto de reforma à Constituição e poder constituinte, certo? A gente sabe que o poder constituinte derivado reformador possui algumas limitações. E dentre as limitações, a gente sabe que se inserem as limitações circunstanciais, que são hipóteses onde a Constituição ela não pode ser emendada. Professor, quais são essas hipóteses? Gente, em caso de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não pode haver emenda à Constituição, certo? Por quê, professor? Porque nesse caso, a gente vai estar no estado extraordinário, no estado de exceção. Uma legalidade extraordinária, segundo Lâmego Bullos, certo? E nesse caso, por ser uma legalidade extraordinária e um sistema constitucional de crises está previsto na Constituição, resolveu-se por vedar a alteração da Constituição nesses períodos. Então, sabendo disso, para responder a questão, qual é a nossa resposta, gente? A Constituição brasileira não pode ser emendada. Letra D. Na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas sobre intervenção para vocês. Eu sei que é um assunto não tão usual, não muito visto. Recentemente tem sido firmada uma série de entendimentos jurisprudenciais, porque o tema é old,
mas sobre a nova Constituição nunca tinha sido utilizada efetivamente até muito pouco tempo. Então, eu espero que vocês utilizem as balizas aqui mencionadas para estudar em casa. Eu me coloco à disposição. Se tiverem alguma dúvida adicional, podem me contatar pelo e-mail do curso PED. É sempre um prazer falar com vocês. Boa sorte, bons estudos, fiquem bem e até a próxima. Muito obrigado, gente.